Boa tarde, pessoal. Hoje vamos bater um papo com a Andrea Kelly Campos Ribeiro dos Santos. Tudo bom, Andrea? Como é que você está? Tudo bem, um prazer, Sávio. Muito obrigado por essa prosa que nós vamos ter. Eu que agradeço. Deixa eu te apresentar aqui rapidinho. A Andrea é biomédica pela Universidade Federal do Pará, com mestrado em Ciências Biológicas com concentração em Genética pela Universidade Federal do Pará e doutora em Genética pela Universidade de São Paulo, com pós-doc na Universidade de Indiana. E a gente vai bater um papo aqui sobre uma área que ela entende muito, que são algumas doenças genéticas, microbioma, câncer. E eu vou te perguntar a primeira coisa, André. A palavra câncer é uma palavra que é muito escutada socialmente, mas pouca gente sabe o que é realmente um câncer. Queria que você explicasse o que é um câncer. Bem, o câncer, primeiro que ele não é uma doença, ele é um conjunto de várias doenças. Tem mais de 100 doenças que são denominadas de câncer, tá? E o câncer, ele nada mais é do que, vamos dizer, a falta de um equilíbrio entre o nosso sistema celular, no sentido de proteção, até onde ele pode proteger ou não determinada célula de um organismo. Deixa eu tentar esclarecer um pouquinho mais. Então, o câncer, eles são distúrbios que vão acontecer tanto a nível genético quanto epigenético, tendo por trás um ambiente. Então, é essa interação, tá? Do que o ambiente traz, a tua resposta. E quando eu falo ambiente, não é só o nosso ambiente externo, é o ambiente intracelular também. E aí, quando você tem quando você tem qualquer alteração, qualquer variação no teu genoma, e que isso é normal acontecer, tá? A gente tem muitas replicações, nosso DNA está toda hora, nosso genoma está toda hora se replicando, e nisso acaba que você tem algumas mutações, algumas variações que vão ou não ficar no teu genoma, tá? Geralmente, aquelas que ficam são aquelas que, teoricamente, não vão te trazer nenhum dano, são só alterações, e tem algumas que ficam dentro de regiões que são lidas, né? Que são os exons. E quando isso afeta o equilíbrio do controle do que pode ser lido e o que não pode ser lido, ou seja, o controle do ciclo celular e o controle do mecanismo de reparo, que são os nossos soldados, né, que estão ali para reparar, essa é a nossa força de trabalho direta nas mutações. Quando esse desequilíbrio ele é alterado, então você começa a desenvolver uma série de mutações, essas alterações elas vão ficando, permanecendo, vai se criando uma massa amorfa. Enquanto isso, ela é um tumor, mas ela pode não ser um tumor maligno, ela só é um tumor, é um crescimento anormal de um tecido, tá? Ou de células em volta desse tecido, até que um dia ocorre uma mutação nessas alterações que estão acontecendo, que aí sim ela é letal, que ela é patogênica. E por que ela é ruim? Porque ela consegue dibrar a apoptose, a nossa morte celular, a nossa programação de morte. Porque quando a gente tem uma mutação, vamos colocar assim, ruim, né? Uma variação ruim, normalmente nosso mecanismo de defesa, através da apoptose, ele vai e mata essa célula. Então a gente não tem problema. Mas quando ele consegue burlar essa morte celular, que é a apoptose, então você vai começar a crescer, a replicar células malignas que vão se transformar num câncer, então, propriamente dito, da forma que a gente entende. Olha, você tocou num ponto aí de genética, você falou de epigenética, e muita gente fala que o câncer é uma doença genética. Né? E a gente tem visto que muito que a gente achava era genético, parece que também pode ser epigenético. Né? Já se sabe hoje, por exemplo, o quanto de incidência de câncer a gente tem com fatores
meramente genéticos ou meramente epigenéticos, ou eles sempre são um associado com o outro? Tá. Eles sempre vão estar associados, porque qualquer alteração, em princípio, ela é genética, né? Quando você altera a tua molécula de DNA, então você tem por base uma alteração genética. Só que existe aquelas alterações que elas mudam a tua proteína sem mudar a tua base. Aí ela é o que a gente chama de epigenético. E isso é muito mais em função da resposta a um fator de agressão daquele meio celular, tá? Quer seja excesso de estresse oxidativo, um desequilíbrio vai fazer com que você mude a conformação daquelas proteínas, daquelas moléculas, sem necessariamente fazer uma mutação efetiva. Então, assim, só te respondendo de forma bem didática, a gente acredita que 10% dos cânceres são meramente genéticos, ou seja, ocorreu uma alteração na molécula do DNA e esse indivíduo tem essa alteração, possivelmente vai ter aquele câncer genético. O câncer de mama é o mais conhecido com isso, né? Por isso. Mas você pode ter outros cânceres em que você faz esse desequilíbrio daquele ambiente, daquele background que está ali dentro da célula, você vai mudar todas as ligações bioquímicas dentro de uma célula, então você vai fazer modificações epigenéticas, e que depois podem te levar também a outras mutações. Então, as coisas estão entrelaçadas, é quase que... O câncer, para mim, o melhor conceito é que são alterações genéticas e epigenéticas que acometem, tá, uma determinada célula, principalmente no que diz ao seu ciclo celular, ao que se diz ao seu reparo, aos genes que regulam isso. Então, não sei se Não, ficou ótimo. foi claro. Ficou ótimo. Eu vou fazer uma pergunta agora de curioso, que eu sei de câncer assim, escutando palestras de outras pessoas. E a pergunta é o seguinte: eu posso ter, por exemplo, um câncer de pulmão, duas pessoas terem um câncer de pulmão e eles serem fisiologicamente totalmente diferentes, não é? Por isso que eu vi algumas explicações que isso pode ser respostas diferentes, porque fisiologicamente ou molecularmente eles são diferentes. Isso é realmente verdade? Mas é porque eu não entendi a pergunta. Não, duas pessoas diferentes com câncer, por exemplo, no pulmão. Sim. As pessoas acham que câncer de pulmão é um câncer só. Tá, ok. Não, pode, claro, claro. Você vai ter vários tipos de câncer de pulmão, de células pequenas, de células grandes. Então, depende da célula em que aconteceu, depende do tecido que ele aconteceu. Aquilo que está em desequilíbrio, aquele tecido que entrou em desequilíbrio, em estresse oxidativo, então ele tem uma suscetibilidade maior para ter qualquer alteração. E aí vai depender aonde aquela mutação vai acontecer. Sabe uma coisa que eu acho assim que a ciência como um todo, ou a área da saúde como um todo, devia prestar mais atenção? Eu tenho uma janela temporal, desde o momento que começaram as primeiras divisões mitóticas que levam a um tumor, ainda não maligno, até o aparecimento da primeira mutação que realmente eu digo, agora eu tenho um câncer. Isso varia, em média, 30 a 40 anos. Ou seja, você tem uma janela temporal para identificar que você está passando por um mecanismo oncogênico e que você pode mudar ou você pode se prevenir e que a gente não usa. Isso eu não entendo. Na verdade, a nossa escola na área de saúde, a escola na área médica, ela sempre trabalhou muito com o curativo, né? Em curar, mas nunca em prevenir. Então, nós temos esse paradigma tem que acabar. Se você previne, você evita mais de 60% dos cânceres que nós temos. Agora eu fiquei curioso desse tema,
qual seria a estratégia? Que tipo de exames ou de acompanhamento a gente deveria desenvolver para fazer esse acompanhamento? Sequenciamento? Assim, claro, o ideal era que fosse fazer um painel de genes que você sabe que estão relacionados com aquele tipo de câncer especificamente, né? Ou um painel de marcadores epigenéticos que vão estar alterados e que também estão associados a um processo carcinogênico. A diferença aqui é que quando eu tenho alterações epigenéticas, o bonito é que eu consigo mudar se eu mudo meu estilo de vida. Então, eu consigo voltar à minha origem antes que eu começasse a desenvolver aquele problema. Então, isso é fantástico na epigenética. Quando você já tem uma mutação efetiva na tua molécula de DNA, aí é mais complexo. Tá? É isso que eu digo que é aqui depois de 40 anos. Então, aqui no início, eu só vou ter alterações epigenéticas, tá? Que eu vou poder modificar e voltar e sair da faixa de risco. E esses exames, no momento ainda são caros, porque são painéis gênicos, são painéis de microRNA, são painéis que a gente está desenvolvendo, mas eu acredito que em breve eles funcionem igual como a gente faz um hemograma, igual como a gente faz um teste de colesterol, que a gente vai conseguir saber quais são as alterações que nós estamos, ou as modificações que nós estamos passando no nosso organismo, e o que a gente precisa fazer para melhorar ou para não ter determinada doença. Isso é essencial. É isso. Mas mesmo caro, os exames, eu acho que ainda compensa porque o custo do tratamento dessas doenças são altíssimos, né? Certamente. Então, assim, quem tem condições ou quem tem um plano de saúde que pague um painel para... Se eu tenho uma família que tem uma predisposição, vamos supor, para câncer de mama, tá? Então, se eu tenho um plano ou, enfim, uma forma de pagar esse exame, esse painel de genes, então eu acho que eu tenho que fazer. Porque se eu descubro que eu tenho determinada mutação que está presente na minha família e que eu posso fazer com que, alterando o estilo de vida, alterando uma série de características fisiológicas, que eu posso ou retardar ou até não ter essa doença, eu acho que é um valor incalculável. Eu acho que todo mundo tem que fazer. Tá? Mas, assim, a gente sabe que a gente vive num país que as condições de saúde são muito precárias. Olha a pandemia que a gente está passando. Então, a gente sempre tem que pensar em fazer pesquisa translacional, ou seja, aquela que vai chegar lá no paciente que está na maca, aquele paciente que está lá naquele leito de hospital, da melhor forma possível e da forma mais justa do ponto de vista econômico também. Vou entrar um pouquinho na tua área de trabalho, em uma das, né, que é do adenocarcinoma gástrico. A minha primeira pergunta é: o que te levou a estudar esse tipo? E o que é que você vem descobrindo sobre esse tipo de câncer com os teus estudos? Olha, para ser bem sincera, em 2008, 2009, um professor da universidade, que era aluno de genética lá do programa, ele entrou na minha sala e disse assim: eu não entendo por que vocês não fazem pesquisa com câncer gástrico, o adenocarcinoma gástrico, né? Aí eu digo, mas por que você não entende? Ele era aluno de doutorado, um médico fantástico, que largou parte do que fazia para fazer a sua formação também, acadêmica. E ele disse, mas eu perguntei, mas por que você não entende? É claro que a gente tem alguma questão que está por trás biológica e eu não sei explicar. Eu só sei, do ponto de vista clínico, que os grupos são muito diferentes. Eu preciso de vocês. Aí eu perguntei, e qual é a sua... Na época, eu trabalhava com paleogenética. Aí eu perguntei, mas o que eu posso fazer?
por que você acredita que são distintos biologicamente esses grupos? Aí ele disse, em 2001, foi isso, 2001, a cidade de Belém foi a 11ª cidade no mundo em incidência de câncer gástrico. Tem que ter alguma coisa biológica por trás. Aí eu virei e disse, verdade, tem que ter alguma coisa biológica. Nós temos nossas questões culturais, da alimentação, mas tem que ter um fator biológico muito forte que faça com que isso realmente seja mais incidente aqui. E aí o Sidney, né, que é muito prático, chegou comigo e disse, está na hora de você repensar, né, em fazer uma coisa menos difícil e mais prática que vá poder ajudar as pessoas. E na hora de ser, então vou começar a estudar a câncer gástrico. E foi em 2009 isso eu comecei a trabalhar e desde então tenho trabalhado bastante com o processo de adoecimento. Eu gosto de processo de adoecimento. Eu comecei com câncer, né? Então acho que é fantástico a gente entender os mecanismos biológicos, eles são fabulosos. E essa prevalência é muito alta aí no Pará. Muito alta. Vocês conseguem fazer alguma correlação? Certamente. Depois desse tempo, a gente já viu que, na verdade, a contribuição asiática, através das populações indígenas que nós temos aqui, né, principalmente as populações indígenas, na região norte, essa característica é muito mais marcante que qualquer outra região do nosso país. Então, eles têm uma predisposição muito elevada a desenvolver câncer gástrico, né? Só que, como boa parte ainda vive em uma cultura ou uma sociedade em que a alimentação é completamente diferente da alimentação de uma metrópole como Belém, né? Então eles não têm, no momento, nenhum problema. Se eles continuarem na sua forma de vida, no seu hábito de vida, eles provavelmente nunca terão. Mas, na medida que eles migram para as cidades e começam a fazer a alimentação industrializada, ficam sedentários e uma série de outros fatores, então eles vão ter, possivelmente, vão ter um risco muito elevado de desenvolver câncer gástrico. André, só para o pessoal ter uma ideia de como isso é mais prevalente aí, nas outras regiões do país, qual a prevalência do câncer gástrico? Ela é baixíssima, tá? Ela é baixíssima. Eu não vou ter a lembrança correta, mas, se eu não me engano, no estado do Pará, o câncer gástrico está em quarto lugar entre todos os tipos de câncer, né? Então, assim, mama, vem câncer colo de útero, se eu não me engano, ele está em quarto lugar. Então, no resto do país, ele vai estar em sexto, em sétimo. Mas tem uma característica também que é interessante, é que existem 2 grupos de câncer gástricos bem distintos. Existem mais, mas assim, os principais são o que a gente chama de intestinal e o difuso. O intestinal é aquele que tem uma relação íntima com o teu modo de vida. Então, se eu já tenho fatores genéticos que me dão suscetibilidade a desenvolver câncer, e se eu tenho uma alimentação, né, rica em nitrito e uma série de outras coisas, a chance de eu ter um problema, ela, daqui a 40 anos, ela vai se apresentar, é muito alta, tá? O difuso, ele é muito mais uma característica mais herdável, mais genético, mais familiar, que a gente diz. Então, a contribuição dele é muito mais dentro de famílias, tá? É genético mesmo. Então, o intestinal, no resto do mundo, inclusive no Brasil, ele está em ascendência. Desculpa, em descendência. Mas aqui, não, ainda continua sendo um dos principais. Então, é por isso que a gente sabe que tem uma influência de outros fatores genéticos, né? Epigenéticos, possivelmente, não, certamente epigenéticos, que estão dando essa incidência elevada aqui. E entrando um pouco, você está ali no intestino, estômago, isso a gente sabe hoje da importância do microbioma nesses locais.
Vocês conseguem ver uma influência, um perfil de microbioma mais associado ao desenvolvimento? E eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se vocês já investigaram ou estão começando a investigar. Quando você olha os indígenas, que você falou que tem mais susceptibilidade, mas se eles permanecerem, vamos dizer, mais na cultura deles, tem menos chance. Quando vocês olham ele lá, você já tem algum relato de vocês acompanhar, por exemplo, um indígena que saiu e mudar o perfil todo do microbioma e aumentar a chance? Certamente, isso é bem conhecido, principalmente com os índios, os Pimas, né? Os índios Pimas, eles têm uma mutação específica num gene lá que o leva a ter uma tendência maior pela obesidade. Mas por que eles não são obesos lá na sua tribo? Porque eles não têm essa alimentação industrializada e nem têm o açúcar como nós temos, macarrão, açúcar e uma série de outras coisas. Então, isso é clássico, isso a gente conhece bem. Uma outra coisa, e aí não necessariamente só falando de câncer gástrico, por exemplo, tem um tipo de leucemia que as populações indígenas, quando têm, eles têm algumas variantes que a pessoa certamente vai ao óbito, mas não é da doença, mas vai ao óbito pelo tratamento da doença. Eles não metabolizam as drogas, esse é um outro fator muito importante que a gente precisa investigar. Eles não metabolizam as drogas que são usadas, que são determinados pelo Ministério da Saúde. Então, essa é talvez uma das questões prioritárias que eu acho que o país devia investir, antes de fazer qualquer tratamento de uma doença crônica, quer seja uma tuberculose, quer seja uma hanseníase, quer seja um câncer, qualquer que seja ele, você tem que investigar quais são os genes de metabolização que aquele indivíduo tem para ver se ele vai metabolizar aquela droga. Com isso, você ia estar ajudando o país, né? Porque esse indivíduo não ia se internar por efeitos adversos, não ia complicar a sua situação e o indivíduo ia realmente poder se curar efetivamente daquela doença. Mas, com relação ao microbioma. Sim, aí em relação ao microbioma, eu participo, eu sou do grupo, mas essa é uma linha de pesquisa mais do Paulo Assunção, tá? Que ele tem 2 alunos que estão fazendo isso no doutorado e que há muito pouco tempo, acho que 4 anos, 3 anos, acreditava-se que só tinha H. pylori, só H. pylori, era um único micro-organismo que existia no estômago. E isso não se discutia, não se discutia. Tá? E as nossas pesquisas, elas mostraram que, na verdade, você tem outros micro-organismos que estão lá no estômago e que eles estão em equilíbrio. E que a gente só vê o H. pylori porque a gente só vê que quando ele está em desequilíbrio, quando ele ultrapassa o limite do equilíbrio com os outros organismos que estão no estômago, é que você vai detectar, olha, esse indivíduo está com H. pylori, então ele está com uma gastrite, aí isso, assim, tá. Então, o microbioma no tecido gástrico, então já se sabe que existem vários micro-organismos, que era tabu antigamente, né? E que eles vão te ocasionar vários tipos de doenças, inclusive o câncer. Igual ao câncer gástrico, você também tem microbioma influenciando, por exemplo, na diabetes. E tem tudo a ver, né? Nós somos aquilo que comemos, né? Então, assim, tem uma máxima que diz que o nosso segundo cérebro é o nosso intestino. Nós temos mais genes funcionando no nosso intestino do que em qualquer outro lugar do nosso corpo. Então, diabetes, obesidade, Parkinson, né? Porque existe uma ligação, uma comunicação nítida entre o intestino e o nosso sistema nervoso central. Tá? Então, tudo isso tem que se investigar, tem que se entender
para poder ver quais são os mecanismos do processo de adoecimento que estão levando a esse descompasso dos indivíduos frente à presença de microbioma. E você falou aí do Paxson, microbioma de Paxson, você está começando um projeto também nesse sentido, né? Quais são as hipóteses que vocês vão testar nesse processo? Na verdade, não tem nada quase de microbioma em várias doenças, né? E nós escolhemos Parkinson exatamente porque existem hipóteses de que o acúmulo de determinada proteína através que estimula genes do nosso intestino, tá? Ele faz como se fosse assim uma rede de conexão, faz uma rede de conexão que faz o cérebro responder, os genes que estão ativos no cérebro corresponder de uma forma que não é uma forma normal, vamos colocar, não é a palavra melhor, mas não é a forma esperada para responder frente a um processo de aumento, por exemplo, de uma determinada toxina que é produzida por um micro-organismo que está lá que vem no final, vem pela alimentação. Tá? Então, ela causa um desajuste na célula intestinal, essa emite sinais através das citocinas que vão entrar em contato com o sistema nervoso central e vão começar a produzir de uma forma errada determinada proteína que vai se acumular no cérebro e causar o Parkinson, por exemplo. Tá? Mas isso são hipóteses, são estudos iniciais, a gente ainda tem muito ainda para entender esse processo. A questão é que realmente parece que existem grupos de Parkinson muito distintos e que eles têm, um tem muito mais a questão genética por trás e o outro tem muito mais a questão epigenética por trás. Eu não ia tocar muito nesse assunto contigo, mas é inevitável tocar. Você falou que você começou a trabalhar com paleogenética, né? E você ainda trabalha com isso. E eu vou tentar fazer uma ligação. O que é que esses estudos, toda essa experiência, todos esses dados acumulados vamos dizer, de paleogenética, te ajuda a compreender a parte do câncer, das essas enfermidades? Assim, o meu doutorado foi com paleogenética, então já faz muito tempo, né? E eu estudei as populações que estão extintas atualmente, mas entre 500 até 10 mil anos eu estudei indivíduos do ponto de vista genético, tentando identificar a variabilidade. Porque a ideia, na verdade, a gente estuda com processo de mecanismo de adoecimento. Por que a gente adoece? Tá? Por que uma população de 5 mil indivíduos que tinha no cacicado da Ilha do Marajó, por que ela sumiu? Por que ela se extinguiu? Será que foi um processo de adoecimento em massa que fez a extinção e fez de tal forma que a gente não consegue verificar traços, a gente verifica os traços culturais deixados através, né, de todas aquelas ferramentas que foram descobertas e toda a riqueza do artesanato, mas a gente não consegue, do ponto de vista biológico, ver esses indivíduos, para onde eles foram, eles sumiram do mapa. Então, uma das questões aí, e o mesmo aconteceu no Cascado dos Tapajós, também ali em Santarém. Né? Então, a gente acredita que o processo de adoecimento está intimamente ligado com a perda da variabilidade genética. Então, se você perde a variabilidade genética, é a mesma coisa do que você está perdendo o seu poder de responder frente a uma agressão que você não sabe. Exemplo, na pandemia. Né? Se eu tenho uma variabilidade genética muito reduzida, eu talvez não tenha capacidade de responder da melhor forma frente ao Covid-19
e posso ter um agravamento do meu estado de saúde que pode ir até o óbito. Quando eu tenho uma variabilidade maior, eu posso ter genes que vão me ajudar a responder da melhor forma frente a qualquer uma agressão infecto-contagiosa, qualquer uma agressão. Então, eu sempre gostei de estudar isso, né? De por que a gente adoece, qual é o mecanismo que está por trás. Então, por isso que eu fiz paleogenética. O que isso me trouxe para a vida atual? Por que eu fui para o câncer? Porque é a mesma coisa. Por que a gente tem câncer? Por que a gente adoece? O que mudou tanto no nosso, do ponto de vista da vida, tá? Que hoje em dia é uma das principais causas de mortes no mundo. Uma delas é que a gente está vivendo mais, é verdade, a gente está enganando a morte. Então, se a gente vive mais, né, a gente faz com que as células que estão programadas para morrer, elas comecem a ter câncer. Né? E isso é um processo natural da célula. E aí, quais são as formas de eu identificar isso? Né? Então, as mesmas ferramentas que eu usava lá no passado, que elas são muito sensíveis, o sequenciamento, elas são muito sensíveis, elas são as mesmas ferramentas que elas me ajudam a identificar agora. E uma coisa muito importante é que, como eu trabalhava com material parco, reduzido, era um pedacinho de dente, era um pedacinho de vértebra, então eu aprendi a manipular pouco material e tirar o melhor dele. Isso foi um ganho que eu uso em tudo na minha vida. Então, eu consigo tirar DNA ou RNA, por exemplo, de tecido parafinado, que é a coisa mais difícil. Consigo tirar de um raspado de célula. Então, esses instrumentos, por isso que a gente diz que a genética ela deixou de ser uma ciência separada. Hoje em dia, a genética ela parece que ela é uma base para ser usada pelas outras ciências, junto com as outras ciências, porque ela está aí para te ajudar a responder questões. Isso que você fala é muito interessante, porque todo esse seu panorama teórico que você coloca, ele tem um pano de fundo evolutivo, né? Sim, sim. Então, eu queria, assim, você acha que, por exemplo, quem está estudando doenças tem essa concepção de que é necessário ter esse conceito evolutivo por trás, que isso ajuda muito a entender o processo? Ou você acha que ainda falta muito para a gente chegar nesse ponto e que isso pode melhorar realmente a compreensão da coisa? Eu acho que falta muito, porque, por exemplo, a genética ainda é um conteúdo pouco estudado na área da saúde. E justamente onde ela devia ser mais estudada. Tá? Então, hoje em dia, é impossível você pensar numa doença sem pensar na fisiopatologia, no mecanismo fisiopatológico e genético que está por trás. Mas, infelizmente, a gente ainda tem uma visão muito antiga de que a genética não é importante. Não é importante, não vai te ajudar a ver, a solucionar. A evolução é tudo. Se você entende como acontece esse processo, você coloca ele dentro do teu instrumento de trabalho, fica tudo mais fácil de observar e como isso clareia a tua visão. André, te perguntar uma coisa, questão de tratamentos para câncer, né? Como é que está a tendência? Porque o que a gente vê em geral é quimioterapia, radioterapia, pelo menos no popular. Quais são as grandes linhas e a tendência agora para o futuro nesses tratamentos? Os tratamentos para câncer, eles vão muito na linha do que eu falei ainda agorinha, de farmacogenômica, né? Você só vai tratar uma determinada doença antes de testar para ver se você consegue tratar. Quais são os alelos que você tem daquele gene específico que eu vou tratar, porque hoje em dia eu já tenho alvo específico no tratamento de vários cânceres. Então, antes de tratar, eles fazem uma série de buscas de marcadores para ver se você pode ser tratado por determinado medicamento. Tá?
como o BCR-ABL, por exemplo, na leucemia e assim por diante. Ou no câncer de mama também. O que acontece? Se eu não tenho aquela variante que vai me dar a melhor resposta, então eu não posso usar esse tratamento, o mais avançado. Tá? Então, estamos falando de nanotecnologia, estamos falando de alvo específico para ir naquela célula específica e não fazer como tratamento clássico, que você matava todas as células e também diminuía a sobrevida desse indivíduo. Né? Então, agora você tem uma perspectiva muito maior, porque com isso você evita de ter novas mutações. A grande questão da quimioterapia é que quando eu faço uma quimioterapia, eu vou matar as células com câncer, mas eu vou matar muita célula que não precisava, que era normal. E eu vou ocasionar muita mutação em função daquela quimio. Então, às vezes, você fica, e aí, o que eu faço? Qual é o melhor caminho? É uma decisão difícil. É uma decisão difícil, né? É. André, deixa eu te perguntar agora, você que trabalha com isso há muito tempo, quais as dificuldades que você vê no dia a dia de fazer pesquisas desse tipo, com esse grau de complexidade que você faz, no Brasil? Você já teve experiência fora do Brasil, você já trabalhou fora, como é que você vê isso? Assim, as dificuldades que tem aqui, que se a gente não tivesse, a gente poderia avançar muito mais rápido. Certamente. Nós temos todas as dificuldades, né? Porque eu não sei, eu não sei mais como a gente tem dificuldade em relação a comprar determinadas drogas, comprar determinados insumos que são necessários. Então, a gente fica imaginando qual é a melhor forma de eu chegar naquele resultado. Então, o brasileiro é muito criativo. E, por isso, ele consegue, talvez, sair da sua zona de conforto e imaginar várias alternativas para conseguir cobrir aquela questão. Tá? Então, se a gente tivesse um apoio maior na pesquisa, principalmente, eu estou falando de laboratório molhado, principalmente, mas a gente não pode esquecer da bioinformática, do laboratório em si, porque ela foi a grande diferença na genética. A genética é o que é hoje por causa da bioinformática também. Então, se a gente conseguisse ter mais insumos, ter mais acesso, dinheiro, a gente já faz coisa de ponta. Nós estamos na vanguarda em muitas áreas, mas se a gente tivesse acesso a outros, nós estaríamos muito melhor do que o Brasil está hoje, certamente. Eu nem tenho dúvida. E com relação uma pergunta mais do dia a dia. Existem redes, por exemplo, vocês aí lá no Pará trabalhando, vocês conseguem ter uma rede de compartilhamento de dados para poder avançar mais rápido, para tentar, inclusive, superar essas dificuldades? Existem iniciativas desse tipo? Sim, eu acho que hoje em dia os pesquisadores, de modo geral, eles têm que trabalhar em rede, porque se eles não trabalham em rede, eles não conseguem ter a visão ampla de todo o aspecto que está acontecendo naquele mecanismo e também não conseguem avançar. Então, eu vou te dar um exemplo bem prático. A gente tem uma rede muito forte com o Nordeste, principalmente com o Natal, né, de bioinformática com o Sandro de Souza. E aí, determinadas trocas de experiências e de informações a gente faz diariamente. Nós analisamos coisas que eles precisam, eles analisam coisas que a gente precisa. Eu tenho aluno que vai para lá fazer um período de formação, os alunos dele vêm para cá fazer um período de formação. Então, isso é muito salutar. É salutar você sair daquele, né, das quatro paredes que geralmente uma universidade acaba te influenciando a ter isso e ir muito mais além. E fazer com que a população entenda que isso é importante. No dia que a gente tiver o nosso
trabalho sendo falado numa feira, sendo falado na rua, é porque realmente você fez diferença. Então, é isso que eu acho. E só as interações, só abrindo mais esses extras muros das universidades para que as nossas descobertas cheguem de uma forma melhor e de uma forma mais prática para todos. André, já estamos chegando aqui perto do fim e eu vou te fazer uma última pergunta. Quais são as perguntas agora nessa área, as perguntas do futuro que têm que ser respondidas? Do futuro? Quais são as próximas hipóteses? Quais os pontos que têm que ser ainda mais esclarecidos, por exemplo, no câncer, no Parkinson, no adoecer? No adoecer, né? Tem uma coisa que me intriga muito no processo de transcrição, de replicação celular e de transcrição até a tradução. Se a gente for olhar o que é lido dentro da nossa célula, é apenas 5%, ou seja, 5% é transformado em genes. Mas, se você for ver o que é transcrito, você vai ver que 70% do que é transcrito são RNAs não codificantes. Então, é óbvio que eles têm uma função tão importante quanto os genes. Os genes sozinhos, eles são só estruturas anatômicas, eu brinco, né, com os meus alunos. Porque quem regula essas estruturas anatômicas, que são os genes, são os RNAs não codificantes. Então, entender o mecanismo de regulação pelos RNAs por quase 70% do que é transcrito dentro da nossa célula, você vai chegar muito mais perto de entender como é que se dispara um processo de adoecimento. E saber também como parar esse processo de adoecimento. Então, a minha grande perspectiva para daqui a 10 anos é entender mais e aplicar mais essa ferramenta do processo de adoecimento através de plataformas NGS, através de transcriptomas, exoma, o que seja. Mas a gente tem muito dado disponível e a gente precisa entender o que esses dados estão nos dizendo. Você agora me deu outra pergunta, que é aquela coisa que eu já vi várias palestras suas, que é sobre os RNAs circulares. Ah, sim. Como tá essa pesquisa? Eu tenho que perguntar para a Amanda. A Amanda Vidal é expertise em circular, mas assim, é muito interessante, porque ele, na verdade, é o chefe da gangue, que eu digo, né? Antigamente a gente pensava que os microRNAs é que regulavam tudo. Aí descobrimos os piRNAs, que estão no mesmo nível dos microRNAs. Mas os piRNAs, eles regulam principalmente os transposões. Então, eles são extremamente importantes para aquelas doenças virais que a gente introduz no nosso genoma. Então, eles vão lá e silenciam esses transposões. E os microRNAs, quem é que regula esses microRNAs? Então, descobrimos que os circRNAs parece que também regulam tanto os microRNAs quanto os piRNAs e mais 11 ou 15 RNAs não codificantes que foram descobertos. Então, a gente só está começando a entender um pouquinho melhor desse mecanismo de regulação gênica através dos RNAs não codificantes. É fantástico. Eu vou te falar uma coisa que eu lembrei de você, da sua palestra, há uns dias atrás, porque os RNAs circulares eles estão começando a ser discutidos também na origem da vida. Ah, que bom! Como parece que são estruturas muito antigas. Sim, e por ser circular, elas são muito mais estáveis, elas conseguem sobreviver a várias situações de catástrofes. Fantástico essa. Né? Exato. Acho que eu vou ler alguma coisa disso. Tem um grupo de 2 pesquisadores, o F. Selman e outro, que eles estão publicando muita coisa com isso. E está bem interessante. Tem uma coisa que também eu acho que as pessoas não prestam muito atenção, mas é na mitocôndria, sabe?
O DNA mitocondrial, ele é um DNA extremamente informativo e prático, ele é o executivo de uma célula. Se a gente abre o olho de manhã é porque tem ATP que foi feito pelo DNA mitocondrial. Então, por exemplo, a maioria dos vírus usam o DNA mitocondrial, os vírus de RNA principalmente, usam o DNA mitocondrial para sobreviver, é a sua fonte de energia. E tem circRNA mitocondrial, nós descobrimos recentemente. Ou seja, né, então a regulação é realmente... eu não sei o que falar, cada dia eu fico mais feliz ainda. Não, é que eu vi há pouco tempo, isso aí eu acho que eu vi 10 anos para cá, né? São extremamente recentes esses circulares, né? E eles estão agora bombando aí, explicando um monte de coisa interessante. Que bom, que bom. Tenho lido algumas coisas, mas realmente tem muita coisa assim, que está surgindo do ponto de vista evolutivo e que eu acho que a gente precisa olhar com mais carinho. Com certeza. André, muitíssimo obrigado por seu tempo aí na pandemia. Eu sei que você está na correria, você está na linha de frente aí ajudando o pessoal na pandemia e ainda arranjou esse tempinho, um sábado. Eu que agradeço muito. Não, eu que agradeço também, peço desculpa para qualquer coisa que não ficou entendida, mas sempre me coloco à disposição e no que a gente puder ajudar, eu acho que é interessante. Parabéns pelo seu programa, acho que é muito importante a gente sair das sombras, né? A ciência precisa realmente sair das sombras. Um dia ela sai. Com certeza. Um abração, André. Abraço, abraço. Até logo.